Bom dia, meus irmãos. Vamos chegando aí, começando mais uma semana, graças a Deus, né? Depois de um final de semana cheio de atividades, estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Meu desejo é que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe sua semana, sua família, que sejam dias prósperos, abençoados na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos na nossa devocional de hoje o texto de Marcos, capítulo 1, de 40 a 45. Esse texto diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aqui no texto de Marcos, a gente tem uma coisa que é recorrente no próprio Evangelho de Marcos, acontece algumas vezes, que é o chamado segredo messiânico. É quando Jesus promovia alguma cura ou alguma coisa acontecesse, alguma afirmação importante, como quando os discípulos disseram: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele advertia as pessoas dizendo o seguinte: não conte para ninguém. Então, às vezes ele curava alguém e falava: não conte para ninguém. E essa é uma curiosidade, né? O Evangelho de Marcos apresenta isso com um pouco mais de recorrência do que os demais textos bíblicos, né? E fiquei curioso também em saber isso, sempre me perguntei por causa disso, e eu acabei descobrindo que é uma corrente mesmo. O segredo messiânico é uma corrente, é um objeto de estudo de muitos teólogos, muitos estudiosos que investigam a razão pela qual Jesus impedia que isso acontecesse. Bom, a minha teoria é que o tempo dele de preparação dos apóstolos, aqueles que haveriam de sucedê-lo e completar a missão para que a missão chegasse, o evangelho chegasse até os nossos dias, o tempo dele precisava ser cumprido. E isso ele fala, por exemplo, em João capítulo 2, versículo 4, quando a mãe dele, numa festa, pede para ele fazer avisa para ele que acabou o vinho, e ele faz aquela multiplicação, não, aquela mudança, né, da água em vinho. Naquele momento, antes de fazer aquela mudança, ele fala com a mãe dele o seguinte: não é chegada a minha hora. Então, Jesus trabalhava dentro de um projeto, um tempo determinado em que as coisas haveriam de acontecer. Mais para frente, no mesmo Evangelho de João, você vê no capítulo 13, no capítulo 12, no capítulo 17, versículo 1, por exemplo, mais crucial ali, capítulo 17, versículo 1 de João, você vê Jesus dizendo o seguinte: é chegada a minha hora, a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então ele sabia que haveria um momento em que ele haveria de ser perseguido, preso, morto e glorificado. Ele deixaria esse mundo, sairia deste mundo, e os discípulos continuariam a tarefa da evangelização, né? Ele sabia que esse momento ia chegar. O momento ainda não tinha chegado. Então, para que não houvesse distúrbios e perseguição antes do tempo, prisão antes do tempo, e o trabalho de discipulado com relação aos apóstolos não fosse interrompido, certamente ele impedia que fosse divulgado que ele era o Messias, né? Mas as pessoas ficavam tão felizes com os acontecimentos, e não é para menos, que eles não respeitavam essa fala de Jesus. No texto em questão que nós lemos, ele coloca a mão num leproso, o que não se podia fazer, mas ele toca num leproso, esse leproso é purificado, e ele então adverte para que o leproso não fale para ninguém, e o texto termina dizendo que o leproso foi e contou para todo mundo da cidade, e de tal maneira que Jesus já não podia entrar naquela cidade. Houve um alvoroço, todo mundo ficou muito entusiasmado, ficou muito maravilhado com o que aconteceu, e Jesus não podia entrar naquela cidade em virtude do alvoroço que tinha acontecido. Então a Bíblia diz que ele, fora dos muros da cidade, então atendia as pessoas. Também em Marcos capítulo 5, depois que ele
cura aquele endemoniado gadareno, né? Marcos capítulo 5, ele é impedido de entrar na região de Decápolis, que era uma região que naquele contexto já tinha cerca de 19 cidades. Então era uma região muito vasta, muito grande, ele não podia entrar. Aí o que ele faz? Ele transforma o endemoniado gadareno em um missionário. Ele fala, vai para sua casa, vai para o meio dos seus e anuncia tudo que Deus está falando, está fazendo. Então em lugares onde Jesus não podia entrar, ele ordenava que as pessoas falassem. Por exemplo, João 4, ele passou pela terra dos samaritanos, ele salva aquela mulher samaritana e ele fala para ela, vai lá e chama o pessoal. Ela chamou o pessoal, ele transformou aquela mulher também numa missionária, e aquela mulher então chama as pessoas que recebem então o evangelho por parte de Jesus. Mas o segredo messiânico ocorre, né, em alguns momentos, provavelmente porque ele queria concluir o tempo preciso da realização do seu primeiro trabalho, que era preparar aqueles homens para sucedê-lo depois que ele fosse glorificado. Bom, dito isso, que é uma curiosidade, que talvez seja uma coisa que incomoda você quando lê, eu quero pensar com os irmãos aqui sobre o poder do testemunho. Para que o testemunho é necessário. Ou seja, o que é o testemunho? Quando Deus faz alguma coisa na minha vida, eu preciso divulgar isso. Eu não posso, Jesus falou que não pode se acender uma lâmpada e deixar escondida. Ela tem que propagar sua luz, ela tem que se manifestar. O sal precisa salgar, a luz precisa iluminar. E para que isso aconteça, eu não posso ser indiferente ao que Deus está fazendo. Ser indiferente é ser uma pessoa desatenta, uma pessoa descuidada, uma pessoa que faz descaso. Então eu não posso ser. Jesus condenou Betsaida, Corazim e Cafarnaum, como mensagem de ontem de manhã nós pregamos na igreja. Ele condenou essas 3 cidades porque elas foram indiferentes aos trabalhos, aos milagres que estavam acontecendo ali. Jesus falou, olha, cidades estrangeiras e até Sodoma, que é uma cidade que foi rejeitada por Deus num determinado momento, cidades como essa se converteriam se vissem os sinais que vocês viram. Vocês viram os sinais e desdenharam. Vocês viram os sinais, ficaram desatentos. Viram os sinais, ficaram descuidados, fizeram descasos desses sinais. Então, a gente precisa valorizar o que Deus faz na nossa vida. A porta de emprego que Ele te abriu, a cura que Ele fez na sua vida, a oração que Ele ouviu. Tudo que Deus fez na sua vida precisa ser divulgado. Precisa ser falado. Precisa ser falado para que possa você agir com indulgência, né? Ou seja, você está apreciando o trabalho de Deus e você está oferecendo também para outras pessoas, no sentido também de empatia, a oportunidade dela também experimentar do favor de Deus. Então é importante o testemunho por causa disso. Também o testemunho é importante para nos levar um pouco mais além do milagre acontecido, do feito de Deus, né? Deus espera que a gente vá mais além. A Bíblia diz que 10 leprosos foram curados e um voltou. E ele aplaudiu, ele glorificou a Deus pela vida daquele leproso que voltou, porque ele teve o coração grato. Ele não estava interessado só na cura, mas também no Senhor. Também o paralítico do capítulo 5 de João, ele se encontra com Jesus depois, no templo. Então ele não só ficou curado da paralisia, mas também ficou curado espiritualmente porque teve um encontro com Jesus. O cego de nascença do capítulo 9 de João também foi curado e depois procurou Jesus e também quis saber um pouco mais de Jesus e caminhar com Jesus. A gente não pode parar no milagre. A gente tem que ir um pouco mais além, né? O ir mais além significa também conhecer ao Senhor. Então o testemunho é importante por causa disso. O testemunho também é importante a gente contar as bênçãos, falar do testemunho para abençoar a vida do próximo. E à medida que eu abençoo a vida do próximo contando meu testemunho, toda vez que eu conto o testemunho do que Deus fez na minha vida, eu fortaleço a vida do próximo, eu empresto um pouco da minha experiência para o crescimento espiritual dele e ao mesmo tempo, enquanto eu falo para ele, eu cresço de novo. Eu cresço um pouco mais, porque eu me lembro realmente que houve uma intervenção de Deus, uma interferência de Deus na minha história, que trouxe uma cura, que trouxe um sinal, que trouxe uma resposta. E toda vez que eu me lembro que Deus interage comigo, a minha fé cresce. Então, não retenha no seu coração, na sua vida, o milagre que Deus fez, a bênção que Deus te deu. Há momentos em que a gente está desanimado, pensando em desistir, aí você olha para o lado e vê uma pessoa que teve um problema maior do que o seu e a pessoa está caminhando, esse testemunho te fortalece. Então é importante que as pessoas vejam que você também supera obstáculos com o poder de Deus sobre a sua vida, para que você fortaleça a vida das outras pessoas. Isso também serve para aprimoramento, para aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja e para testemunho dos outros que estão ao redor. Eu me lembro de uma moça que trabalhava comigo
E ela me viu quando a gente estava no processo de compra do apartamento, e ela viu o corretor indo lá de vez em quando, durante o processo, falando de alguma dificuldade, algum documento, algum dinheiro, alguma coisa que ela via que aquilo eram entraves que estavam acontecendo e ia dificultar a compra do apartamento. Mas ao mesmo tempo que ela via isso, ela viu que em 15 dias Deus resolveu tudo, dinheiro, documento, Deus desembolou tudo e nós pudemos comprar nosso apartamento. E eu me lembro que essa moça falou comigo o seguinte: Deus tem sido bom contigo, hein? Deus tem um amor especial por você, porque Ele realmente tem abençoado a sua vida. Então, as pessoas que estão ao nosso redor estão observando. E elas precisam... Aí, claro, eu preguei o evangelho para ela, porque na verdade eu já pregava o evangelho para ela, sempre emprestei livros para ela, sempre que conversava com ela sobre o evangelho. Mas aquilo ali falou forte no coração dela. Ela percebeu o favor de Deus sobre a minha vida. As pessoas percebem o favor de Deus sobre a sua vida. E é importante você aproveitar essa oportunidade para ajudar as pessoas a irem um pouco mais além nessa percepção, né? Então, fale e não te cales. Fale em todo lugar, fale e não te cales, né? O poder do testemunho, né? Não seja indiferente ao que Deus está fazendo na sua vida, sabe? Perceba tudo que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele está falando, o que Ele está respondendo. Seja indulgente, né? Apreciando isso e também sendo empático, anunciando isso para as pessoas. Vá um pouco além das bênçãos, né? Se quede diante do Senhor, se dobre diante do Senhor para o servir, para conhecer um pouco mais dele. E conta as bênçãos para edificação do próximo e para crescimento e aprimoramento da sua própria fé. Amém? Que Deus te abençoe, que seja uma semana de muitas bênçãos para você, para sua família, mesmo, de verdade. E você tenha muitas bênçãos para contar, porque isso vai ser testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Eu te agradeço por essa vida, por essa família, por esse irmão, por essa irmã, e peço que o Senhor Deus derrame bênçãos sobre a vida dele. Que seja uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela audiência. Compartilhe com alguém para que seja abençoado também.